Olá a todos, espero que estejam todos bem. Prazer, professor Celso, novamente falando com vocês. Se essa é a sua primeira vez aqui participando do nosso quarto de sabedoria, seja bem-vindo, tá? Ficarei extremamente honrado com a sua inscrição. A você que já é inscrito, lembre-se sempre de deixar aí o seu like, fazer o compartilhamento e vamos espalhar a palavra. Vamos aí fazer com que as coisas funcionem, tá bom? Eu havia falado com boa parte do pessoal que estuda comigo, né, os alunos com o qual a gente aprende história, que eu ia falar sobre revoltas regenciais logo após o período regencial, e estamos aqui para isso. O que eu vou colocar para vocês agora é a gente poder entender o que aconteceu nisso tudo, né? Como é que foi que se deu esse processo, justamente para que a gente possa entender um pouquinho mais, tá? O período regencial, ele foi, né, de novo contexto, o período regencial foi um período que vai de 1831 até 1840, onde o príncipe herdeiro do trono brasileiro, Dom Pedro II, ele ainda não tem idade para assumir o trono, tá? O pai dele vai deixá-lo aqui com 5 anos, e ele só vai assumir o trono aos 14, quando inicia o segundo reinado. Então, algumas elites locais vão se revoltar contra as regências, naquela ideia de garantir uma, como é que eu posso dizer, uma autonomia maior e, quiçá, uma espécie de independência com relação à regência, tá? Então, nós tivemos algumas que valem a pena a gente conversar um pouquinho delas, tá? Primeiro, vamos entender onde é que eles aconteceram. No Grão-Pará, tá, que hoje é o estado do Pará e o estado do Amazonas, vai acontecer a cabanagem. Ela vai durar 5 anos, ela vai de 1835 até 1840. Perdão. Nós teremos no Maranhão a balaiada, vai de 1831 até 1838, até 1841. A gente vai ter a Sabinada na Bahia, tá? Que vai de 1838 até 1841. A Revolta dos Malês, que vai ser na cidade de Salvador, na Bahia, que vai acontecer em 1835. E acho que a que durou mais tempo, a Revolução Farroupilha, que vai acontecer entre os hoje estados do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, que vai de 1835 até 1845. Como é muita informação, obviamente, dessa vez eu vou me utilizar das minhas informações para que a gente possa compreender todo esse cenário, tá? Então, vamos de novo, né? Vamos relembrar o contexto. Brasil controlado por regências. Essas regências vão se alternando por conta de uma crise política, naquilo que seria algo progressista ou regressista, né? Ou seja, progressista, deixar que a coisa aconteça de forma pacífica, ou regressista, usar a força física para resolver os problemas. Então, vai ter essas forças lá discutindo. E também nós teremos os famosos políticos liberais e políticos conservadores, que eu já havia conversado com vocês, mas não custa nada a gente relembrar. Liberal, autonomia da província; conservador, poder na mão do imperador. Essa era a única diferença. O que é que os dois concordavam? Que a escravidão tinha que continuar e que eles tinham que permanecer no poder. Então, vamos lá. No caso do Grão-Pará, havia um contraste imenso com relação à população, naquilo que a gente vai entender realmente como a famosa desigualdade social, ainda que naquela época não se entendia assim, tá? Havia uma maioria da população extremamente pobre, tá? Extremamente pobre, em geral mestiça, indígena ou escravizada, e uma minoria branca elitizada, que era composta por fazendeiros, comerciantes de origem portuguesa. Então, esse pessoal aí era quem realmente mandava, tá? Como grande parte da população vivia, né, a população pobre vivia em cabanas, eles eram chamados de cabanos, tá? Daí a ideia da cabanagem. A província, talvez até pela distância, tá bom? Ela vai ser uma das últimas a reconhecer Dom Pedro I como imperador, tá? E as elites da província do Grão-Pará vão ter problemas com o governo central, tá bom? Então, o que vai acontecer? Em 1834,
Bernardo Lobo de Souza, um líder provincial, né, um líder lá da província, ele vai prender o cônego do Pará. O cônego seria uma espécie de padre, então um padre ali que tem certas responsabilidades. O cônego do Pará ele se chamava Romualdo de Souza Coelho, tá? Justamente pelas críticas que ele fazia ao governo central, tá bom? Então, nesse caso, a elite e parte dos cabanos, né, eles vão se unir por conta desse fato, né, da prisão do cônego, e eles vão governar Belém por quase 1 ano e meio. Então, ali em Belém, os revoltosos vão conseguir criar uma espécie de governo, tá? Obviamente que vai ter ali uma proposta de emancipação, mas isso nunca vai se concretizar. Só que o clima era tenso, porque, querendo ou não, como era disputa política, os líderes serão assassinados, tá? E vai haver reviravoltas ali na tomada do poder. A repressão, nesse caso, foi extremamente dura por parte do governo central, tá? E aí a gente já está falando, obviamente, do período regencial, tá? Se você escutou algum rojão, é porque hoje é 24 de setembro, né, de 2023, e hoje haverá um jogo aí importante para 2 times aqui do Brasil, tá? Vai ser final de um campeonato, se eu não me engano, a Copa do Brasil, tá? Mas vamos para a aula, depois a gente curte o jogo. Tá? Cerca de 30% da população da província morreu durante a revolta. E se você imaginar que majoritariamente a população da província era pobre, dá para imaginar quem foi que morreu, né? Infelizmente, os pobres eles acabam sofrendo porque eles são usados como massa de manobra, e um termo muito feio que é utilizado por muitos, que é o chamado bucha de canhão, tá? Bota o cara para apanhar primeiro e o que sobrar é nosso, tá? Então, infelizmente, a população pobre durante essas revoltas regenciais, elas serão aquelas que mais sofrerão com os impactos da violência do governo central, tá bom? No caso do governo regencial, tá? A balaiada, ela vai acontecer lá no Maranhão, né? Como eu falei, de 1838 até 1841. E, obviamente, problemas econômicos e políticos afetam o país, se agravaram na província do Maranhão justamente pela concorrência do mercado internacional na venda do algodão. Então, o Brasil produzia algodão, tá? Mas também os Estados Unidos produziam algodão. Então, a concorrência era muito forte, tá? E o governo regencial não estava muito preocupado com nada, tá? Provavelmente vai estar no período ali de conservadorismo no governo regencial. E os liberais passaram a usar como ferramenta um jornal chamado Bem-TV. Então, esse jornal ele era produzido por uma camada um pouquinho mais pobre ali da população, mas tecia críticas ao governo, tá? Então, toda crítica ao governo, obviamente, naquela época, não era bem aceita, não era bem quista por parte do governo regencial, e obviamente eles vão ali se envolver para resolver essa treta toda deles aí. Então, grupos da sociedade vão se envolver, obviamente, elites locais, tá? Nós teremos também escravizados e a população livre, como comerciantes e vaqueiros, tá? O nome balaiada vem justamente da profissão de um dos líderes, né, o Francisco dos Anjos Ferreira, porque ele vendia balaios, tá? Balaio ali é um cesto, tá? Onde a princípio a gente bota peixe, tá bom? A repressão, de novo, vai partir do governo central, né? O governo regencial vai atuar de forma violentíssima, tá? E vai acarretar a morte de muitas pessoas e também de algumas lideranças, tá? Vale lembrar que a liderança, ele era um simples comerciante de balaio, tá? Ele não era uma elite, ele era um mero comerciante, talvez o comerciante que não tivesse ainda atingido o seu principal foco de poder, digamos assim, ter um pouco mais de riqueza, tá? A Sabinada vai acontecer lá na Bahia, vai ser entre 37 e 38, 1800, tá? Vai ter esse nome por conta do líder, tá? O professor da Escola de Medicina de Salvador, o Francisco Sabino Barroso, tá? Ele vai conduzir uma revolta que tinha o seguinte objetivo: transformar a província da Bahia numa província independente em caráter temporário, até que Dom Pedro II assumisse o poder. Então, ele não queria necessariamente uma independência, mas ele só não queria que o governo regencial atrapalhasse a vida da província da Bahia, tá? E aí, obviamente, isso vai acontecer, né,
isso, obviamente vai acontecer, aliás, uma certa... um certo assim, por que ele resolveu fazer isso? Então, pensa no seguinte, vamos lá, vamos tentar pensar assim. O que leva uma pessoa a querer que parte da província, né, a província, aliás, se separe do Brasil de forma temporária, né, até que o imperador assuma? Obviamente, ele acreditava na ideia de que o imperador ele era o único que podia solucionar os problemas que aconteciam na Bahia, tá? Vamos só ficar aqui no campo da hipótese, tá? E é realmente estranho, né? Então, por 4 meses, houve sim um governo rebelde instituído em Salvador, mas que rapidamente foi cercado pelas tropas federais. Porque Sabino não teve, né, o Francisco Sabino Barroso, o professor, ele não teve apoio das elites. As elites não apoiaram ele nesse processo. Essa ideia de província independente batia ruim no ouvido das elites, porque eles saberiam que qualquer ideia de separação poderia ser altamente prejudicial para eles, tá? Vale lembrar que a gente está ainda naquele processo, né? Ou autonomia da província, tá? Ou autonomia da província, ou, nesse caso, vou pegar um café com a minha mamãe aqui de novo, né? Ou autonomia da província, ou, nesse caso, um governo centralizado na mão do imperador, porém, as elites acabariam se beneficiando de uma forma ou outra, ainda que demorasse um pouco mais para acontecer esses benefícios, tá? Obviamente, sem força para reagir, né, ao avanço das tropas do governo regencial, os integrantes foram violentamente punidos, principalmente os populares, tá? Então, mais uma vez, a população pobre, que até entendia a ideia de uma província independente, ainda que de forma temporária, eles perceberam isso. No ano de 35, né, 2 anos antes da Sabinada, vai ter a revolta dos malês, só que isso vai ser exclusivo na cidade de Salvador, tá? Os malês eram um grupo de escravizados que eles eram chamados escravos de ganho, tá? Eles eram escravizados urbanos, tá? E aí eles ganhavam dinheiro vendendo produtos e parte do lucro, né, desses produtos ali, ou a parte do lucro, não, perdão, o lucro da venda desses produtos era levado para o dono desse escravizado. Seria mais ou menos assim, né? Vamos supor aqui, a esposa do dono dos escravizados faz, sei lá, doces, e aí ela monta um monte de docinho, bota no tabuleiro, esse preto escravizado vai vender, tá? E aí ele pega todo o dinheiro que ele ganhou lá e entrega o dinheiro na mão do dono dele. Esses escravos de ganho também eram alugados, tá? Se houvesse ali alguma necessidade para algum homem branco com grana suficiente para alugar um escravizado, esse escravo seria então alugado para esse outro cara branco aí, tá? Esses malês, eles eram um pouquinho diferentes de grande parte dos escravizados lá, tá? Eles eram muçulmanos e eles sabiam ler e escrever em árabe, tá? Querendo ou não, mostra um certo grau de letramento aí e, obviamente, de entendimento daquilo que está se lendo, ainda que seja em árabe, tá? Salvador, naquela época, mais ou menos na década de 1830, quase metade da população da cidade era composta por negros, tá? Ainda que esses pretos fossem escravizados ou fossem pretos forros, né? Pretos livres, tá? Mas era bastante gente, se você pensar assim, que metade da população da cidade é composta por uma população preta, você já perceba aí que realmente o negócio poderia ir para frente, tá? Então, o escravizado de ganho, ele podia transitar livremente pelas ruas ali de Salvador, justamente para exercer a função dele. O que facilitou, nesse caso, a marcarem uma reunião para justamente colocar em prática o plano de se rebelar contra a população exploradora, né, população branca, dona dos escravos, para poder se libertarem, né? Então, na madrugada de 24 para 25 de janeiro de 1835, começa a tal rebelião. Obviamente, eles foram denunciados às autoridades, as autoridades, então, vão para cima, os malês não têm nenhum apoio de ninguém, tá? De ninguém mesmo, tá bom? Mas antes, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. A ideia deles era a seguinte, tá? Eles queriam organizar uma revolta para lutar pela liberdade. Essa liberdade previa matar os brancos, tá?
e matar os pretos que fossem traidores do movimento, tá? Então você vê que o negócio era realmente assim, seria violento a ação deles, tá? Eu não tô aqui dizendo que tá certo ou que tá errado, tá? Tô só dizendo qual era a intenção deles, tá? Fique bem claro aqui para todo mundo, tá bom? Obviamente que os rebeldes, sem nenhum tipo de apoio, né, vai perder, né, essa batalha, tá? Porque o governo regencial vai enviar tropas e a elite local vai apoiar o governo, tá? E os rebeldes serão derrotados e vários deles serão mortos e alguns serão deportados, tá? Serão enviados ali para outras colônias, deportados para outros países, né? O Brasil já era independente nessa época aí, tá? A última que a gente pode conversar a respeito dela, tá? É a Revolução Farroupilha, que foi a que teve o maior tempo, que vai de 1835 até 1845. Nesse caso, ela vai ter um detalhe interessante, tá? Serão elites que vão disputar ali, tanto a elite criadora de gado, como a elite criadora de gado de corte, tá? A elite que cria gado e a elite que cria gado de corte para a produção de charque, tá? Charque seria a nossa aqui, conhecida carne seca, tá bom? A reclamação deles era a seguinte: o governo não criava taxas protecionistas para garantir que o charque brasileiro fosse, obviamente, comprado pela população brasileira, porque havia uma concorrência do charque, se não me engano, da Argentina, que, obviamente, iria com um preço mais competitivo, então eles não vão aceitar isso. Vai ter um aumento do preço do sal, o que vai impactar muito o lucro deles, né? Porque o sal é utilizado para a produção de charque, né? Essa carne ela é desidratada com sal para depois ela ser reidratada na hora do consumo. Então preserva-se mais tempo a carne, tá? Sem contar que havia impostos que não facilitavam a vida deles. E a gente vai perceber também que quando vai ser nomeado um líder de província lá, que não vai agradar as elites do Rio Grande do Sul, aí que as lideranças vão falar: quer saber? Não estamos mais preocupados com o Brasil, vamos fundar o nosso próprio país. E realmente eles fazem isso, tá? Os rebeldes vão organizar tropas, tá? E 2 comandantes vão aí ficar importantes nesse processo. Um deles é Bento Gonçalves, tá? E o general Antônio de Souza Neto. Então eles vão fundar vão declarar a independência do Rio Grande do Sul e vão fundar a República de Piratini, ou República Rio-Grandense, beleza? O governo, obviamente, não reconhece a emancipação desse novo país surgido lá, né? Seria uma província rebelde, e vai enviar tropas que vão entrar em combate com o exército criado ali pelo Bento Gonçalves e pelo Antônio de Souza Neto. Como a maioria da população que vai para a frente de batalha é composta majoritariamente pela população pobre, haverá números astronômicos de mortos, justamente porque eles serão, de novo, a famosa bucha de canhão, a famosa massa de manobra, tá? O movimento ele vai se estender até Santa Catarina. A elite catarinense também vai apoiar a ideia de se desvincular do Brasil, né, do governo regencial, e eles vão fundar um país também que será a conhecida República Juliana. Um detalhe interessante, caso você se interesse aí, caso você esteja curioso, para ver, se você pega a bandeira do Rio Grande do Sul, está escrito República Rio-Grandense, tá? E se não me falha a memória, na bandeira de Santa Catarina existem inscrições que vão lembrar justamente da República Juliana, tá? Então vai ser República de Piratini, vai ser chamada República Rio-Grandense, e a República Juliana, tá? Então pode ser que vocês, caso você tenha curiosidade, você dê uma olhada nisso, tá? Acaba o período regencial em 1840, né? Dom Pedro, nosso adolescente de 14 anos, imperador do Brasil, né? Dom Pedro II, ele vai estar no poder e serão iniciadas negociações de paz que vão durar até 1845, tá? Quando os rebeldes vão aceitar um acordo e vão reconhecer a manutenção das províncias no Brasil, ou seja,
vai deixar de existir a República Rio-Grandense, vai deixar de existir a República Juliana, e tudo volta ao que era antes, naquela normalidade de províncias do Rio Grande do Sul e da província de Santa Catarina. Um detalhe importante a ressaltar nisso é que nós temos uma coisa que ela pode ser considerada chata, pelo menos para mim, enquanto professor de história, tá? As elites não sofreram nenhum tipo de impacto com relação a isso, porque não havia interesse do governo regencial e logo depois do imperador de criar tumulto com quem praticamente abastecia o resto do Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, né? O resto do Brasil, eu digo, o Rio de Janeiro. Então era uma briga de elites, e na briga de elite o governo não quis necessariamente punir tantas pessoas, tá? Mas a população pobre acaba falecendo, acaba aí sofrendo esse maior revés, que é uma coisa que a gente vai ver como constante, tá? E é uma pena que isso aconteça, porque a gente não quer que isso aconteça, tá? A gente quer que a população pobre não sofra nesses momentos, tá? Que ela seja usada como massa de manobra, e a gente percebeu que isso vai ser uma constante no Brasil, isso vai se tornar uma constante no Brasil e vai continuar durante um bom tempo, tá bom? Era só isso mesmo, né? Revoltas regenciais. Eu espero que vocês tenham compreendido esse pequeno resumo. Claro que a leitura sempre é importante, tá? Em história não basta só o professor ficar conversando com vocês, é necessário que vocês leiam também muitos textos, porque eles ajudam no processo de aprendizagem, tá? E claro, você pode de repente ali encontrar uma informação que eu não saiba, e fica à vontade aí para colocar nos comentários, que eu vou ficar extremamente feliz em aprender um pouquinho mais, tá? Eu não sou o dono do saber, sou apenas um professor, tá bom? E eu estou em constante processo de aprendizagem, tá? Eu jamais deixarei de aprender. É o fato de eu ser professor que eu sei, tá? Algumas pessoas acabam confundindo isso, tá? Mais uma vez eu peço desculpas pelo óculos, tá? Mas como está muito claro hoje, eu sou obrigado a usar uma lente mais escura por conta do meu olho claro não ser muito resistente a essa luz branca tão forte, tá? Eu agradeço a todos por esses um pouquinho mais de 20 minutos de atenção. Se você é novo no canal e gostou do vídeo e gostaria de aprender um pouquinho mais com a gente ou de trocar informações com a gente sobre conhecimento, considere se inscrever no canal, isso vai me deixar extremamente feliz. Se você já é inscrito no canal, né, e para quem não é inscrito também, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, né, vamos espalhar a palavra do conhecimento a todos. Deixe seu comentário, sempre de forma respeitosa, prometo, ainda que eu não responda, um coraçãozinho você leva, porque eu achei legal esse negócio de colocar um coraçãozinho. Como eu falei, eu acho que eu seria um eterno amador nesse processo, mas eu estou fazendo o que eu gosto, que é falar sobre o que eu sei. Isso me deixa extremamente feliz, principalmente se você me der o prazer e a honra de ter a sua atenção, tá? No mais é isso, eu agradeço a todos por mais esse momento, desejo a todos tudo de bom e a gente se vê numa próxima. Um abraço, com licença a todos.